de forma. Hum, vou falar de um bichinho muito arretado, de forma e tamanho engraçado. Esse bicho muda de cor conforme seu caminho, assim como o camaleão Bassons, mudando de estilo. De olhos grandes que mais parecem desengonçado, é o olhar do fagotista preocupado com seu dedilhado. Sempre muito atento, pode ser grande ou pequeno. Ele se encontra na selva e no deserto. Eita bichinho danado de esperto, assim como esses 5 amigos que tocam por amor, seja no frio ou no calor. Se está frio ou calor, sempre tem o problema de uma pecinha pequenininha chamada de palheta. Ah, ele pode ser carnívoro ou vegetariano, mostrando que a variedade sempre esteve em seus planos. De língua veloz, ele se depara com tudo, muito parecido com o que chamamos de estacato duplo. Bicho vaidoso e ornamentado, é assim mesmo a composição deles, escrevendo para todo lado. E é por isso que falo com emoção dessas 5 pessoas que estão no meu coração, que o bicho citado na ocasião é nada mais nada menos que o camaleão, Bassons. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Francisco Silva, sou fagotista e contrafagotista e tenho a honra, o prazer e a felicidade de estar participando desse momento importante, que é o lançamento do CD Movimento, do Grupo Camaleão Bassons. CD esse que conta com o apoio do PROAC, que é o Programa de Ação Cultural de São Paulo, e do Governo do Estado de São Paulo também, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então, se você tem alguma dúvida a respeito, já deixa aqui nos comentários, já curte, compartilha com seus amigos, porque a live está começando agora. Então, pode compartilhar com ele, tem muita coisa boa aí vindo pela frente, para a gente degustar aqui um pouquinho desse CD, que tem muita coisa, e a gente vai colocar uns trechinhos para vocês aqui. E caso você se interesse em comprar, né, já tem o link na descrição, se eu não me engano, lá no YouTube, você pode acessar, né, que já manda diretamente para o site, e os meninos têm falado aqui que quem comprar hoje, né, através dessa live aqui, vai ganhar o CD autografado, hein? Já pensou no presente? Bacana, né? Bom, dito isso, eu vou pedir para cada um se apresentar, se bem que se você é fagotista, né, e não conhece esse grupo, não conhece nenhum dos profissionais que estão aqui, eu sinto lhe dizer que você está no caminho errado, né? Mas, né, como é de costume, vou pedir para cada um se apresentar e vou passar a voz para o Alexandre falar um pouco do projeto e também da primeira obra. Olá, Mariana, tudo bem? Oi, boa noite todo mundo. Muito feliz de estar aqui e estou muito feliz de participar do Camaleão e de estar hoje na live de lançamento. Olá, eu sou Francisco Formiga. É um prazer estarmos aqui para começarmos a apresentar esse CD, que tem um parto mais demorado, assim, por causa dessa pandemia, mas que, graças a Deus, deu tudo certo. Ele está chegando já. É um prazer e espero que vocês gostem. Estamos com um probleminha aqui. Marion deu para entender. Quem sabe fazer leitura labial vai entender tudo que o Orion fala. Boa noite a todos. Eu sou o Romeu Rabelo. Eu sou fagotista e contrafagotista e também trabalhei nesse CD. E além da função
tocando, eu também tenho alguns arranjos meus gravados no CD. Então, minha alegria é maior ainda de participar desse projeto. A gente está tentando resolver esse problema aí do Arion, né? Vamos aguardar aqui o Silvério. Tá me ouvindo? Aí. Opa, tá me ouvindo também? Aqui tá tudo certo. Só do Arion que deu um probleminha lá, mas tá tudo tranquilo. Daqui a pouco ele dá um toque pra gente. Bom, pessoal, boa noite a todos, boa noite ao Francisco, boa noite a todos vocês que estão nos prestigiando nesse momento dessa live. Eu sou Alexandre Silvério, sou o primeiro fagotista da USESP e um dos integrantes também do Camaleon Bassuns, né? Você já quer que eu comece falando um pouco sobre o projeto ou vamos esperar o Arion? Seria legal o Arion se apresentar agora, né? Arion, bacana, tudo certo coloca. Aí? O microfone ainda está fechado. Opa. Agora sim, Arion. Agora ficou mudo novamente, ó. Você consegue me ouvir? Tá mudo. Eu acho que você tá pelo microfone do Formiga. Vamos ter que esperar um pouquinho. Tudo bem, daqui a pouco o Arion resolve isso e ele volta aqui já dando... Ele se apresenta aqui, Isso. Tranquilo. Peraí. Deixa eu só... Beleza. Então, falando aqui rapidamente sobre o projeto, né? É um prazer enorme a gente estar aqui de volta com o projeto do lançamento do CD Movimento do Camaleon Bassuns, né? Porque esse projeto, a gente começou com ele, na verdade, antes de 2019. Na verdade, em 2018, a gente já estava com a ideia de gravar o CD e a gente achava que tinha que registrar esse trabalho, né? Porque a gente já tinha alguns vídeos ali no YouTube e esses vídeos eles deram uma grande repercussão para a gente percebeu que o Fagote estava tendo uma divulgação muito, muito interessante, né? Porque, por incrível que pareça, mesmo hoje em dia, no século XXI, né, muita gente às vezes pergunta na rua, você é músico, né? Ah, legal, mas o que você toca, né? Fala, eu toco fagote. A pessoa, opa, fagote, né? Então... É igual sax? É igual flauta? Já ouvi assim, várias né? dessas. Ou então chama fagote de oboé também, né? Nossa, chama de oboé, é isso mesmo. Então, mas o bacana desse projeto de vocês é que ele mostra muito da diversidade do fagote, e isso é muito legal, porque muita gente que não conhecia, ele começa a conhecer através das músicas, né? Vocês estão trabalhando em todos os estilos, e isso é muito bacana. Minha câmera aqui perdeu o foco. Tá bom. Problemas técnicos, cadê a produção? Normal. Deixa eu fazer meu merchan enquanto isso aqui, ó. Fazer o meu merchan. Vai falando aí, senão o patrocinador depois ele não... Senão ele não vai patrocinar mais, tá? Tem essas daqui e tem a do Camaleon também, tá, galera? Para quem quiser aí é só entrar em contato com os meninos. E deixa eu fazer aqui meu merchanzinho, porque senão o patrocinador fica bravo depois. Legal. Bom, dando continuidade aqui, né? E esse projeto da gente gravar o CD, a gente começou a partir desses vídeos que a gente tinha feito, né? A gente teve uma boa repercussão dos vídeos e isso incentivou a gente a escrever arranjos, e a gente achou que seria importante gravar esse repertório. E aqui em São Paulo existe um projeto muito interessante, né, que é da Secretaria de Cultura, daqui do estado de São Paulo, que é o PROAC, né? E eles dão um incentivo pro artista para ele gravar o CD e ele fazer uma série de turnês pelo estado, né? Então a gente pensou em se inscrever nesse projeto, né? Ele é muito concorrido, tinha acho que mais de 700 pessoas inscritas para eles aprovarem umas 10 pessoas, né? É dificílimo, dificílimo.
quase impossível, ainda mais patrocinar ainda fagote, gente. Porque eu imagino que fagote, tenha, né? porque eu imagino que tenha muita gente, tipo cantor, assim, gente famosa, né? Gente que não questão de ser mais famosa, mas que tem mais visibilidade, né, na internet hoje em dia. Então, realmente é muito concorrido, né? Muito complicado. E é um privilégio isso, né, que o governo do estado de São Paulo dá pra gente, da gente. Esse projeto em especial ele é para música instrumental, né? Aí que se encaixa, por exemplo, você tocar jazz, você tocar música a MPB instrumental ou música erudita também, né? Então a gente pensou em se inscrever nesse projeto e para nossa felicidade nós fomos aprovados e ele teve início em 2019, foi a aprovação. Já no ano seguinte a gente começou a trabalhar pesado para pensar em fazer a gravação no final do ano de 2020, né? Então lá para janeiro, fevereiro estávamos todo vapor, ensaiando, a gente se encontrava muito, fazendo vários ensaios, revisando os arranjos, tudo. Foi um processo assim trabalhoso. A escolha do repertório também, né? O que a gente ia gravar. Teve uma encomenda de uma peça inédita aqui do André Memari, que foi gravada no CD. E a partir disso a gente começou a fazer vários ensaios, a gente gravava os ensaios, nós éramos muito críticos com nós mesmos, né? Sempre fazendo gravações, ouvindo, vendo o que precisava melhorar, até a gente chegar no estúdio em outubro de 2020. Só que chegou a pandemia. A pandemia foi antes, que começou em março, né? Já começou em março. Começou em março. Nós ficamos assustados. Falamos, poxa, a gente inicialmente pensávamos em gravar em junho. Aí veio a pandemia em março. Falei, puxa, como é que a gente vai fazer? A gente não pode se encontrar, não vamos mais poder ensaiar, né? Então teve aquele baque, aquele susto inicial, mas que aos poucos a gente foi aprendendo a lidar com isso, né? E tem um negócio bem curioso, né? Tem um negócio bem curioso que era o nome do projeto, né? Você pode falar pra gente um pouquinho do nome do projeto que coincidiu com o corona aí que chegou no Brasil? Cara, qual que era o projeto inicial? Isso foi impressionante, cara, porque o primeiro nome que apareceu pra gente era de Camaleon Bassuns Live. Né? Isso foi muito por acaso. Porque minha esposa, a Daniela, ela ajudou muito a gente a escrever o projeto, toda a parte, aquela parte que nós músicos a gente não sabe mexer tão bem com colocar a parte burocrática, aquela parte burocrática, organizar tudo. Exatamente, ela teve toda a paciência de fazer isso. E nós músicos, a gente só quer saber de tocar, né? A gente só quer saber de tocar. O negócio nosso é tocar. Pronto, que na verdade não é só, dá muito trabalho, né? Mas eu lembro ela perguntando pra mim, falando, pô, eu fiz o projeto agora, mas faltou um título pro projeto, um nome. Que nome que se põe? Aí eu lembro eu fazendo outra coisa, eu falei, sei lá, põe qualquer coisa. Aí Camaleon Bassuns, Live, pronto, Camaleon Bassuns Live, tá bom? Aí chamou a pandemia para cá, vamos fazer para ela fazer um outro projeto, que é o Camaleon Bassuns, todo mundo unido, quem sabe o corona vai embora, né? Exatamente, estamos lutando aqui, né? Mas coincidiu muito, né? Porque acabou que todo mundo acabou tendo que fazer live mesmo, né? Sim, e a gente estamos aqui em setembro de 2021, né? Ainda fazendo essas lives, né? Porque o projeto nosso, ele inicialmente eram 6 concertos ao vivo, seriam, né? Se não tivesse a pandemia. Aí como teve toda essa adaptação por causa da pandemia, a gente apresentou para o PROAC uma proposta de fazer 6 lives pela internet e mais uma live, como se fala, didática. Vai ter ainda uma live didática. Então 2 lives já foram no ano passado, que foi acho que uma em outubro e uma em novembro. Em novembro foi no canal da USUSP. E a live de hoje é a terceira. Então entre setembro e outubro faremos a terceira, quarta, quinta, sexta e 7ª live. E cada live, elas não são todas iguais. Cada uma tem um foco, né? O foco da live de hoje vai ser a música brasileira para fagotes.
tá certo? Isso é muito bacana, porque como saturou muito essa coisa de live, é live para todo lado acontecendo, você deixar específico que cada live é diferente, cada live vai apresentar um gênero diferente, isso é muito bacana e atrai o público também. O público não fica naquela coisa de rotina, né? E é bem legal porque você tem tempo para falar de algo bem específico, e isso é muito bacana. Exatamente. Você quer seguir com a gravação de uma das músicas do CD? Vamos colocar O que aí? você acha? Então, se tiver no Sim? jeito aí, ouviremos agora o segundo movimento da peça 5 movimentos para 5 fagotistas, né? O segundo movimento intitulado Polca Choro, né? Obra comissionada especialmente para o CD Movimento. Então, roda aí pra gente.
Especialmente para esse grupo que está aí. O nome já diz. Você pode 5 repetir, movimentos. Chico? Porque cortou, você estava sem som. Ah, cortou? Desculpa. Então voltando aqui. Não, tranquilo. São problemas técnicos, é assim mesmo. Ao vivo Ao vivo não é Ô, moleza, louco, não. bicho. Quem sabe faz ao vivo. Mas vamos lá. O que a gente acabou de ouvir é a polca choro, que é um dos 5 movimentos, né, da obra, que é especificamente feito para esse grupo, né? O nome já diz 5 movimentos para 5 fagotistas. E é muito bacana dessa composição, que foi feita realmente para vocês. E eu queria chamar aqui para falar um pouquinho sobre isso o professor Romeu Rabelo, né? Queria dar honra aqui. Bem, desde o começo do projeto, a gente tinha a ideia de fazer uma comissão, de encomendar uma peça nova, porque a gente tem o nosso repertório de arranjos, mas, por incrível que pareça, fora o Mignone, não tem mais nada de música brasileira original para grupo de fagotes. E também porque, apesar de nós sermos cinco instrumentistas, geralmente 4 fagotes e contrafagote, é uma formação muito menos comum no meio da música clássica. Então, acaba que o próprio Mignone, ele tem muita... que está aí no programa aí para frente, já dando spoiler, mas ele tem quartetos, tem trios, então é muito comum peças para 4 fagotes, mas para essa formação que a gente tem, não. E isso juntou ao fato de a gente ter um contato grande com o André Mermari aqui na USESP, porque ele já escreveu peças para orquestra, ele tem um grande contato com o instrumento, ele já compôs um concerto para fagote, ele tem muita música de câmara envolvendo fagote, então é um compositor que além de gostar muito do instrumento, tanto que ele até comprou um instrumento, adquiriu um fagote, e no dia que a gente foi tocar para ele lá na Sala São Paulo, ele levou o fagote dele e meio que fez uma aula para aprender as primeiras notas. Então, além dele gostar muito do fagote, ele é um compositor que
ele é um compositor que conhece muito bem o fagote, já tem essa experiência de escrever bastante, então foi meio natural essa comissão, essa ideia de ser para ele que a gente iria encomendar essa obra. E quando a gente começou a conversar, a gente estava com uma ideia de fazer uma obra longa, tanto que a peça, eu acho que a duração dela total deve ser uns 20 e poucos minutos, então não é uma peça curta. A ideia era que fosse como se fosse a peça principal do disco, e quando a gente nos encontramos, o quinteto, a gente conversou um pouco sobre como a gente queria que fosse essa peça. É claro que de maneira muito aberta, assim, de como a gente imaginava uma peça para o nosso grupo, e o próprio Mermari também ouviu nossos vídeos, então ele conhecia bem o trabalho do grupo, e a gente meio que inspirou naquela peça do Piazzolla que chama A História do Tango, que é legal porque ele conta as várias facetas de como o tango foi existindo. Aí a gente pediu o Mermari, eu conversei com ele, eu falei, a gente pensou em algo que fosse como uma certa história da música brasileira. Só que é lógico, fazer uma história da música brasileira numa música é impossível. A música brasileira é muito complexa, muito diversa. Então, a gente deu essa ideia e ele gostou muito, tanto que os movimentos que ele coloca tem muito a ver com isso. A gente vai tocando, ao longo dessas várias lives que a gente vai fazer, a gente vai colocando esses movimentos, mas essa peça mesmo, essa que a gente acabou de ouvir, a Polka Choro, todos os títulos que ele colocou são como o Bach fazia, Polka Choro, Cantilena Toccata, todos têm 2 títulos. E é legal porque, nas palavras do próprio Mermari, ele falou que isso aqui é como se fosse como começou o chorinho no Brasil, porque o chorinho ele foi muito influenciado pela música de salão europeia. Então ele fez uma polca choro que começa como uma polca tradicional, quadradinha, e aquilo vai aos poucos, coloca um pé no chorinho e volta, e vai se transformando. Então a música inteira ela passa por isso, ela começa como uma música europeia e vai aos poucos virando o que seria a música brasileira do futuro. E é legal que isso culmina numa grande fermata, que é onde tem um pedacinho do hino nacional, que é a hora que de fato chegou no Brasil. E é uma peça que talvez é o movimento mais longo da obra dele. Eu acho que é a faixa mais longa também do disco. Então é uma peça bem complexa e bem completa, e a gente ficou até bem feliz por isso, porque a suíte inteira a gente consegue utilizar como uma suíte de 5 movimentos, mas consegue também utilizar cada movimento individualmente. Todos fazem muito sentido e são muito bonitos. Então, o contato foi esse. A gente teve um encontro com o Mermari já quando a gente estava ensaiando, no ano passado, antes de gravar. Ele foi na Sala São Paulo, ele ouviu o grupo, e foi bem legal, porque a gente está muito acostumado com isso, que a gente está acostumado a fazer os arranjos, eu e o Alexandre, a gente faz os arranjos para o grupo, e a gente tem uma concepção na cabeça de como aquilo deve soar, mas não somos os compositores das peças. Então foi muito legal ter esse contato com o Mermari, porque nós ensaiamos alguns ensaios da peça, porque também não dava para tentar ler, a peça é muito difícil, não dava para tentar ler isso lá com o Mermari na sala, porque senão a gente ia acabar passando vergonha. Então a gente ensaiou bastante, e aí a hora que ele foi legal, porque ele falou muito sobre o caráter da peça, de como ele via aqueles movimentos, os ritmos, porque realmente eu acho que a grande dificuldade que existe da música brasileira é colocar no papel aquilo que acontece. É impossível escrever um chorinho exatamente como ele soa. A gente escreve tudo quadradinho e o músico, na hora de tocar, ele tem uma liberdade muito grande. Então ele falou muito sobre esses aspectos de interpretação, mas assim, foi uma peça bem desafiadora também de gravar, é uma peça longa, mas a gente ficou muito feliz, porque, de certa forma, essa peça, a partir de hoje, existe. A partir do dia que ele compôs, ela existe, então as pessoas vão poder tocar isso para sempre. Então, eu acho que é muito importante esse papel do grupo também de incentivador de novas peças, porque elas vão... Eu sempre falo, se o Mozart não tivesse composto o concerto de fagote, a gente não ia ter um concerto de fagote para sempre. Então, a gente sempre tenta incentivar bastante e valeu muito a pena. A peça ficou maravilhosa, é como se fosse uma peça central do disco, apesar dela não ficar no meio do disco, ela está lá no final, mas ficamos muito felizes, e o contato com o compositor também foi muito legal de fazer. O meu irmão é um cara muito bacana, e ele, como ele conhece bem o instrumento, é difícil, realmente é uma peça bem desafiadora, tem muita coisa muito difícil, mas ele mesmo disse que ele compôs sabendo o que seria para a gente, então ele não maneirou muito na dificuldade, né? Ele ficou muito à vontade, o que tirou algumas noites de sono do grupo.
já sabia já a capacidade. E é muito bacana isso daí, porque o Memari é um apaixonado pelo instrumento, né? Você dá para ver que ele é um cara que realmente pesquisa e as composições dele são muito consistentes. Isso é muito bacana, assim. A gente já trabalhou aqui algumas obras dele aqui, é muito legal. E é um presente também, né? Que acaba ficando para vocês, né? Poxa, ter uma composição feita para cada um do grupo, isso daí é muito bacana. E é legal também porque o próprio Mermari, ele conhece os músicos, ele já trabalhou conosco, então ele já escreveu bem pensando no grupo, e isso é claro que é muito bom, porque ele sabia como que cada um soa e o que escrever para cada um. Então, isso foi bem legal desse ponto de vista, porque ele pôde aproveitar bastante o que o grupo tem para oferecer. E eu queria abrir aqui, né, já que a gente já apresentou a primeira música, que eu queria falar aqui para a galera aqui como é que a gente consegue, né, esse CD aí, se algum de vocês pode falar onde que tá. Eu soube que as vendas já começaram a comprar, né, muito bacana. E aí eu quero saber também se vai ter o autógrafo, né, aquela dedicatória, como é que vai fazer aí para incentivar a galera aí. Quem que pode falar? Então, hoje a gente está fazendo já, estreando com esse pré-lançamento pré-venda do CD. Por que é pré-venda? Porque o CD, a gente já terminou todo o processo já de gravação, já foi feito o encarte, tudo, ele está totalmente pronto, só que exatamente no momento ele está em Manaus sendo prensado, está na fábrica, e a fábrica está prensando várias cópias, que é um processo trabalhoso, e eles têm que retornar para a gente essas cópias, né? E essas cópias chegam para a gente no final do mês. Então, a gente resolveu aqui, conversamos entre nós, achamos uma ideia boa de, para os 100 primeiros que comprarem o CD, agora, a gente vai mandar para a pessoa que comprar o CD autografado por cada um de nós. Não é isso, pessoal? Aí sim, que presente, hein? E todos assinam, o grupo todo. O grupo todo. Acho que o pessoal tá sem microfone, né? O pessoal tem. Só tá eu e Vocês você estão com o sem som. microfone aqui. Não sei se sou eu que tenho que ativar. Não, eu que ativei. Desculpa. Então, Não, e você perguntou de onde a pessoa pode comprar, né, o CD? Isso, como é que a gente encontra? Eu falei que já tinha um link na descrição, mas ainda não tem loja física também, né? Ou a gente encontra em algum lugar, tem... Então, isso é um... Opa, deixa eu só ver uma coisa aqui. Legal. YouTube, cadê nosso canal aqui? Peraí. Espera só um pouco. Então, como hoje não tem a loja física, a gente vende através do site. Existem, lógico, algumas lojas, né? Mas são poucas. Então, o que a pessoa pode fazer? Ela pode entrar lá no link que a gente compartilhou aqui no vídeo do YouTube, né? Tem a descrição aqui. E lá tem um link que a pessoa pode comprar o CD, e aí ela fornece, lógico, o e-mail dela, o endereço, e a gente vai estar enviando para ela assim que a gente receber o CD em primeira mão. Né? E o outro caminho é através do meu site, que é o alexandresilverio.com, né? Quer que eu escreva aqui? Talvez seria bom, né? Vou colocar na tela, é bacana. alexandresilverio.com. Lá a pessoa pode achar a pessoa pode achar o CD. Opa, não era bem isso que eu queria, não, mas é isso aí. Mas tá aí, a galera entendeu. Bacana, bacana. Então, dando seguimento aqui, queria chamar o professor Arion, se a gente conseguir acertar aí, ele faz a apresentação dele e fala pra gente aqui, né, um pouquinho do processo de gravação. Eu sou solista de fagote da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e membro integrante do Camaleão Bassuns, onde eu toco especificamente terceiro fagote, maiormente, e também segundo fagote, dependendo dos arranjos e do revezamento dentro do grupo. Eu ia comentar um pouco sobre a gravação
do CD, que foi feita na última semana de outubro do ano passado. A gente, como grupo, aproveitamos uma semana livre que tínhamos na orquestra para fazer esta gravação. Infelizmente, teve que ser feita numa semana, no estúdio Trama na SEMA, de São Paulo. E a gente teve a grande honra de trabalhar com Uli Schneider, engenheiro de som. Ele fez toda a parte da produção do nosso CD. Realmente é um prazer trabalhar com Uli. A gente já trabalhou com ele inúmeras vezes na orquestra para a realização dos CDs da Orquestra Sinfônica. E foi muito prazeroso ter a oportunidade de novamente rever o Uli e poder fazer essa gravação. E é bacana, né? Porque o Uli, ele é sensacional. A gravadora também é uma gravadora excelente, de qualidade mesmo, assim, e ainda mais combinada com o Uli. O Uli é muito perfeccionista, a gente já trabalhou com ele aqui, e realmente, com certeza, vocês, né, têm um CD de muita qualidade, porque ele não deixa passar nada. Mas poxa, é muito complicado, né? Porque a agenda de vocês é bastante apertada. Sim, então fazer tudo numa semana. É muito complicado, porque daí você tem que tocar, tem outros compromissos, ainda fazer a gravação. Realmente é muito puxado, mas com certeza vale a pena. Eu tenho certeza que o trabalho está muito bem feito, está muito bacana. Inclusive, eu quero chamar aqui, falar para o Alexandre colocar para a gente aqui, a terceira das 4, né? A terceira das 4 peças para 4 fagotes do Francisco Mignoni, com o título de Nazaré, que é muito bacana também, gravação de vocês aí. Tá. Aí, ó, que bacana. Essa obra também vai estar no CD, né? Que é a peça, são terceira das 4 peças para 4 fagotes de Francisco Mignoni, que é intitulada Nazaré. E, gente, se alguém tiver alguma pergunta aí, alguma dúvida, pode enviar no chat para a gente aí, que a gente vai colocando aqui na tela, tá? E a gente vai tentando responder também. E eu queria muito chamar a Mariana, né, para poder contar um pouquinho dessa peça para a gente. Mariana, está aí? Então, só fazendo uma confissãozinha, que na verdade essa peça não está no CD. Ah, não está no CD? Me desculpe, eu achei que estava no CD. Não, imagina. Erro meu, falha minha. Só para, imagina, é só para contar qual que foi a nossa ideia, né? A gente colocar também nas lives peças do nosso repertório
que dialoguem, né, com as músicas do CD. Então, a gente ouviu o Pau Cachorro, que é do CD, né? E agora a gente decidiu colocar essa peça do Mignone, que, né, esse movimento tem o título de Nazaré, né, faz parte das 4 peças brasileiras, que é um quarteto. Na verdade, é uma música que ele escreveu originalmente para piano, depois ele mesmo transcreveu para quarteto. E a gente achou que, né, tinha bastante conexão aí com a obra do Memari, né? E, na verdade, numa live de música brasileira, é muito legal, assim, sempre ter uma música do Mignone, né? Que, para quem é fagotista já sabe disso, né? Mas quem Com não certeza, é, é um né, grande é legal. representante, né? Para quem não Isso é, é é bacana. legal a gente contar que o Mignone escreveu muito pro pagode, né? Desde concertino, né, para pagode orquestra, músicas para duos, trios, né? As 16 valsas, outras peças solo, então tem muito repertório, né? E aí essas 4 peças brasileiras são uma das mais conhecidas aí da obra dele para quarteto de pagode. E quem sabe futuramente, né, um outro CD, aí a gente encaixar, né, essas obras que são realmente, talvez até mesmo, eu não sei em específico a quantidade que o Mignone escreveu para quarteto, mas quem sabe fazer um CD também só de Mignone também, talvez, não sei, né? Seria muito interessante. Mas fica aí, né? A gente tem que explorar vocês aí ao máximo, né? Esses talentos aí, todos juntos aí fazendo esse trabalho. Então, vamos, quem tiver ideia, tá, gente? Vai mandando também no chat aí de músicas aí brasileiras também, ou até de jazz também. Manda aí no chat aí para dar ideia pro grupo e a gente aproveitar, né? Aproveitar esse pessoal aí que, né, é ouro, né? É o nosso ouro aí nos Jogos Olímpicos. Muito obrigado, Mariana. Eu vou chamar aqui o Francisco Formiga para ele contar um pouquinho, porque eu acho que ele é uma figura que, se tem alguém nesse grupo que sabe falar, né, da história do começo, né, desse grupo, é essa pessoa aí, que é o senhor Francisco Formiga. Conta para a gente, professor, um pouquinho de como começou aí esse grupo maravilhoso. Bom, esse trabalho nosso, nós começamos basicamente acho que em 2009, 2008, 2009, e eu já falei isso em várias outras lives, contando a história, mas, na verdade, essa formação, ela vem trocando. Nós tínhamos a vontade de fazer um grupo, e na época, nós juntamos um academista, que na época era o Renato Pérez, e o Arion, tinha eu, tinha o Alexandre, depois nós convidamos colegas nossas, que é a Caterine, a Ariana, a Raquel, a Mariana, que hoje é do grupo também, e nós fizemos uma apresentação em Jaraguá do Sul. Viajamos aqui para lá, tocamos, não ganhamos nada, só participamos do festival. E, inclusive, nós andamos achamos alguns vídeos, né, da época. E naquela época o Alexandre já escrevia, os arranjos ele fazia, tanto de jazz como de música popular. E nós encontramos uma que vai estar no nosso próximo CD, no projeto do próximo CD, que é uma música brasileira que nós vamos passar. Daqui a pouco a gente passa. Então, esse grupo vem vindo e vem trocando de pessoas, e com isso aí entrou o Romeu também. Então, a gente vem evoluindo em arranjos, e no tempo nosso nós estamos fazendo música, o que dá para fazer. Então, hoje, atualmente, aí passou o Felipe, que também foi da orquestra e saiu. Então, várias pessoas já fizeram parte, né, momentânea desse grupo que está continuando. E agora, nesse ponto que nós chegamos de gravarmos o CD, temos a Mariana, temos o Alexandre, muito mais maduro, escrevendo e fazendo os arranjos, tem o Romeu também, que
que trabalhou com a gente, e que trabalhou muitos arranjos também. Então, o grupo hoje é o resultado dessa miscelânea de coisas, mas é um trabalho muito bacana, e acho que tem muita coisa para fazer, está criando repertórios, e está ficando, né, para outros grupos. A gente vê vídeo de pessoas tocando os arranjos da gente, tentando tocar. Então, isso é muito gratificante para a gente. O grupo está aí. Ah, que legal, professor. Então, esse atualmente é o grupo mais consolidado, né, que vocês têm, passaram várias pessoas, e hoje esse é um grupo mais consolidado que tem. E você teria aí, né, algum vídeo do primeiro concerto para mostrar para a gente aí, como é que era? Acho que tem um chorinho, acho que o Alexandre deve ter aí, para ele passar. Pode soltar para a gente aqui? Opa, vou procurar no arquivo aqui. Você tem aí? Solta ele inteiro ou só um trecho? O que vocês acham? Aí é com vocês aí. Soltar inteiro, né? Sim. Faz tanto tempo. O princípio do Camaleão Bassuns. Vídeos raros, hein, gente? Na verdade, na época não tinha nem nome, né, Formiga? Não tinha nada, não. Era só um bando. Era só o Bassuns. Era só músicos com vontade de tocar. Deixa eu achar aqui. Beleza. E Então, quem que era a formação da época? Nesse concerto tem a Ariana tocando contrafagote, tem a Caterine, acho que tem eu, Alexandre, o Felipe, acho que eram esses. Mas para o concerto, cada música trocava, né? Nós levamos 10 fagotes, né? A gente ia mexendo em tudo. Mas a Mariana tocou em algumas também, né? Mas nessa ela não tocou. Eu lembro da Caterine. Já era o destino dela, já. Ela estava lá já. Ela apareceu lá, falou, não, essa vaga vai ser minha. Tinham várias mulheres no grupo, tinha a Ariana, tinha a Caterine, tinha a Mariana, tinha a Raquel. Todo mundo. Só o pessoal pesado. Tá só a nata do fagote. Está todo mundo ativo hoje. Não, muito bacana. É bom esses vídeos assim que, né, traz boas lembranças. É muito legal isso. O pessoal tá pedindo para soltar inteiro aqui. Aí, ó. O Juan. E aí, Juan, um abraço. Pessoal. O Juan é o cara que conserta os nossos bocais aqui, né? Ajuda a gente sempre. Peraí, vamos lá. Chorinho para ele. Vamos ver se vai
Nossa, Que bacana, gente. Você viu faz tempo Formiga isso, hein? com o cabelinho escurinho, assim, o pessoal tudo novinho. Felipe novinho, novinho. E o pessoal tocando tudo, gente. O Felipe devia ter uns 16 anos aí, sei lá. Sabia Nossa, nem o que tava gente. fazendo ali. E o tempo voa, o tempo Era um voa. feto. Não, tocando muito, a galera tocando muito, assim. Muito bacana, legal, né? E como é que vocês O se que era sentem? legal ali naquele começo é que a gente não tinha aquela preocupação ainda, né? Era tudo um experimento, era um laboratório, né? E era legal que todo mundo ia de coração aberto, né? Falando, não, vamos provar, vamos testar, né? E isso dava um grande incentivo pra gente, né? É diferente quando você vai escrever alguma coisa já para um grupo que já tem estrada, que já é experiente, aí que você não pode ficar testando as coisas, né? Mas aqui foi uma grande escola pra gente. Continua sendo, né? Sempre. É verdade. Muito legal, muito legal. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Queria dar seguimento à próxima peça aqui, que essa peça é um dos hinos, né? É um dos hinos que a gente tem no Brasil aqui. Eu acho que todo mundo conhece essa peça. Eu não precisaria nem falar o nome dela, mas, Carinhoso. né, de Pixinguinha, Carinhoso, queria que o professor Formiga falasse um pouco para a gente aí dessa peça, que é símbolo, né? É um dos hinos do Brasil, assim como Aquarela, como as outras peças. Carinhoso é uma obra muito forte, assim. Muito bem. Essa peça, na verdade, eu queria até pontuar aqui que antes a gente está falando do grupo, do que a gente está fazendo, de onde nós chegamos hoje, né, com esse grupo aqui fixo, mas uma década atrás, né, acho que 1978, 1980, existia um quarteto que fazia o que a gente está fazendo hoje, no Rio de Janeiro, que era com Devos, que era o Rapopó, Ricardo Rapopó, o Aloísio, o Ayrton Barbosa e o Bruno. O Bruno é muito interessante. O Bruno chamava também de Lumumba. Ele fazia muitos arranjos. Ele tocava saxofone, ele fazia trios, quartetos, quintetos, para quinteto de sopro, para trio, e para quartetos de fagote, que eles tinham o quarteto, ou o quinteto, não sei bem, isso quem pode falar melhor é o Rapopó, o Aloísio. Mas eles tinham, inclusive, tem um disco, eu queria falar mais sobre essa peça, então, eu sei que eu tenho o disco deles, né, do Quinteto Ayrton Barbosa, Quarteto Ayrton Barbosa, Quinteto, é isso aí, o Quarteto de Fagote do Ayrton Barbosa. E esse Carinhoso está lá. Esse arranjo que a gente toca é exatamente o mesmo arranjo que o Bruno escreveu, é um arranjo do Bruno, que já é falecido, e eles tocavam esse mesmo arranjo. E na época que eu fazia festival, né, que a gente ia fazer aulas com o Devoso, ele levava esses quartetos. Quartetos Mignone, quarteto, quinteto, música de câmara, música brasileira. E esse arranjo, quase todo mundo tem esse arranjo, né, porque todo mundo tem xerox desse arranjo, porque era tudo escrito, não era uma coisa primorosa na escrita, mas a música era muito boa, e todos beberam desses arranjos, todos usaram, todos os quartetos. E eu sei que esse quarteto foi famoso, né? Era o quarteto do momento. E então até que eles fizeram um disco, esse arranjo tem, e inclusive, para quem quiser assistir, ouvir, né? Pode ir na internet, não tem vídeo, é só o áudio, mas é. Então, é uma música muito bonita também, num nível de dificuldade, não é muito, muito alto. Mesmo assim, nós fizemos uma gravação alguns anos atrás e um vídeo, né, que nós queríamos postar na sequência de nossos vídeos e acabamos não postando. Postamos, mas não gostamos e o resultado tinha coisas que a gente não gostava, coisas que não tá maduro para tocar e nós acabamos recolhendo o vídeo e não postamos. Temos gravado e agora nós fizemos de uma forma
Eu acho que já deu uma melhorada, mas ainda nós ainda vamos trabalhar mais. Esse inclusive, nós queremos incluir num próximo programa, num próximo projeto de um CD. É uma música muito bonita, todo mundo conhece, que é o Carinhoso. Se quiserem passar a ouvir. Muito bacana. Vamos colocar um pouquinho aí para a gente ouvir. Ele é curtinho, é muito curtinho, assim, a peça, mas é muito, muito, muito primorosa. Assim. Tem aí, Alexandre, vocês tocando aí o Carinhoso? Essa não está no CD, não. Não está no CD. Mas como o motivo hoje, né, a gente queria falar sobre música brasileira, então nós estamos pontuando também, estamos dando uma mexida. Bacana, bacana. Achei aqui, ó. Pode soltar? Opa! Pode? Beleza. Peraí.
Muito bacana isso daí, ó. Ficou bem legal. E isso daí é só para mostrar um pouquinho, né, das obras que tem, quais os estilos que tem no CD, esperando vocês aí. E se alguém tiver alguma curiosidade, aí deixa no chat aqui para a gente estar podendo falando um pouquinho, conversar, né, um pouco aí, interagir um pouco com vocês, tá? A próxima peça aqui que eu vou anunciar para vocês aqui é uma peça que eu gosto muito, assim, eu acho que foi uma peça que deu muito certo, né, que é o Orfeu da Conceição, que é de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e nada mais justo que chamar o arranjador, né, o rapaz que descobriu essa música para esse grupo, nada mais de chamar ele, né, professor Romeu, para poder falar para a gente como é que foi compor essa peça aí para a gente. Quem compôs foi o Tom Jobim, eu só adaptei para o quinteto. Na verdade, esse processo do grupo sempre foi muito acompanhado, principalmente eu e o Alexandre, de fazer os arranjos, a gente experimentar os arranjos. Tem coisa que a gente faz que não dá muito certo, que a gente deixa quieto, deixa o arquivo no computador, mas esse realmente foi um arranjo que deu muito certo, e é muito legal porque igual você falou do Pixinguinha, que talvez é uma música que todo mundo conhece naturalmente, qualquer pessoa, qualquer brasileiro ouve e conhece, e o Tom Jobim ele tem várias peças que compartilham dessa característica de ser mundial. Garota de Ipanema, por exemplo, é uma peça que o mundo inteiro conhece. E é engraçado porque, apesar do Tom Jobim ser tão famoso no mundo inteiro, esse lado dele de compositor de música, não vou falar música erudita, porque ele não deixa de escrever música popular, mesmo quando escreve para orquestra, mas esse lado dele de compositor, de compositor que foge um pouco dessa composição de canção, ele é muito pouco conhecido. Essa obra, na verdade, é a abertura desse musical, que é um musical, ópera, não dá muito para classificar, porque é uma peça encenada com música. Ela é de 54, a peça foi escrita pelo Vinícius de Moraes, e o Tom Jobim, logo em seguida, compôs a música, e acabou que ficou dos dois, porque as letras também são do Vinícius de Moraes. E, assim, eu sempre gostei muito de Tom Jobim, e eu sempre queria fazer algum arranjo de alguma peça dele, e aí um dia, em casa, me deparei com essa peça, e é engraçado porque ela já havia sido gravada pela OSESP, eu não estava, foi muito tempo atrás, mas ela já tinha sido gravada, e é legal porque, como é uma abertura de um musical, de uma ópera, o compositor ele usa vários temas que vão ser utilizados durante essa ópera. Então é legal porque acaba sendo uma peça bem completa. E isso até eu fiz a mesma coisa com uma outra peça que está no disco também, que a gente vai tocar em uma das próximas lives, que é o Wonderful Town, do Bernstein. Então é legal esse conceito das aberturas de óperas. No caso do Bernstein também é uma ópera musical, porque não é uma peça 100% erudita, mas eu gosto muito desse conceito. E assim, o Tom Jobim, apesar de a gente conhecer ele, igual eu falei, como compositor de canções, ele estudou muito orquestração, ele era um grande orquestrador, ele tem uma sinfonia para orquestra muito pouco conhecida, e em alguns discos dele, ele mostra muita influência também da música erudita. No disco Matita Perê, ele tem um trecho enorme que ele quase que cita um trecho, literalmente um trecho do Daphnis e Chloé, do Ravel. Então ele é um compositor que ele gostava muito. Inclusive, no próprio arranjo da abertura do Orfeu da Conceição, tem um trecho que os fagotes ficam fazendo uns movimentos paralelos, que é muito característico da música francesa. Então, eu acho legal a gente trazer um pouco esse lado do Tom Jobim, que no final tem a canção, mas no meio da peça tem um pouco também desse lado compositor erudito do Tom Jobim. Então é bem legal isso. E assim, é uma peça que fez muito sucesso, o Alexandre adora tocar, ele gosta até mais do que eu. E eu, claro, puxei a sardinha para o contrafagote, já começa a peça com solo de contrafagote. Então, é uma peça que fez muito sucesso, todo mundo gosta muito, e assim, o meu trabalho ali foi só de pegar aquele universo orquestral que o Tom Jobim fez e encolher ou expandir para um quinteto de fagote. Então, e quando você faz um arranjo, assim, porque eu escuto, assim, alguns grupos, né, que é muito bacana pelo mundo aí, que eles têm tentado tocar, têm
tocado até em apresentação os arranjos de vocês, mas eu vejo que existe uma peculiaridade, assim, porque o que eu sinto é que cada arranjo, ele não é feito para fagote em específico, assim. Eu acho que ele é mais visado para a característica da pessoa. Porque, por exemplo, o Alexandre é o que improvisa ali, ou se eu estou enganado, eu estou falando alguma coisa. Como é que você pensa, né, essa construção aí do arranjo? Os arranjos, no começo, eu ainda escrevia fagote 1, 2, 3, 4 e contrafagote, mas depois de um tempo, eu falei, não estou escrevendo uma parte para fagote 1, estou escrevendo uma parte para o Alexandre, eu conheço, é o grupo que eu toco, então, alguns arranjos desses últimos que eu fiz, apesar do Orfeu já não ser um arranjo muito recente, mas eu já escrevo, o nome na partitura vai o nome de quem que eu escrevi. Tanto que a Mariana, quando pegou a parte, tem coisa já que está escrito Mariana, mas tem coisa que está escrito Felipe, porque quando eu fiz o arranjo foi pensando no Felipe. Então, na verdade, é um benefício isso, porque quando a gente conhece o grupo, a gente consegue explorar de uma maneira melhor cada característica que cada um tem. Então, quando eu faço os arranjos, eu penso muito nisso. Quando eu estou escrevendo, quando eu começo a fazer o arranjo, às vezes eu faço o arranjo sem pensar em para quem vai ser. Eu faço as 5 vozes, aí depois eu vou trocando e vendo, não, quem que fica bem tocando essa frase? Quem que essa frase seria legal? E aí eu vou distribuindo isso dentro do grupo. Então, no final das contas, o arranjo é para o camaleão, com o nome dos músicos em cada parte. E assim, se trocar, não sei se a gente consegue aproveitar tanto, porque cada um vai deixar de fazer o que eu conheço, o que nós conhecemos, que realmente funciona muito bem, e pode não soar completamente diferente. Então, para esses arranjos que eu escrevo também. Eu acho que o Alexandre ele só não põe o nome da pessoa na parte, mas ele sabe para quem que ele está escrevendo, então ele conhece o grupo, então ele também explora da mesma maneira na hora de escrever o arranjo. Não, e eu acho muito legal, porque quando você escuta o arranjo, você vê que o solo realmente tem a característica de cada um. Tem aquele trecho do Arion, por exemplo, que ele entra com a melodia assim, parece mesmo assim, não, realmente foi pensado ali para o Arion fazer. E é muito bacana, isso eu acho que isso também é um diferencial muito grande, por isso que o grupo tem dado muito certo. E realmente essa peça em especial é uma das minhas preferidas. Inclusive, se o Alexandre já tiver aí no gatilho, eu gostaria que ele soltasse aí pra gente, que eu acho que o pessoal tá doido para ouvir.
Muito top, muito show, adoro. Eu sou suspeito de falar porque eu adoro esse arranjo e com certeza é um dos mais lindos assim que eu já vi. Realmente tá de parabéns o grupo. O grupo é muito bom, não tem que falar. E, né, tudo uma hora tem que acabar. Estamos chegando ao fim aí da live. Tudo que é bom dura pouco. E eu queria perguntar para Alexandre aí se alguém deixou alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida para a gente falar, e também falar um pouquinho aí da agenda, se tem, né, algum concerto aí para frente, se vocês estão preparando mais alguma coisa, como é que está aí, né, nesse clima de pandemia. Então, a gente ainda tem mais 4 lives nesse formato, né, dentro do projeto do PROAC, que irão acontecer entre esse mês de setembro e o mês de outubro, né? Então a galera aí fique ligada, a gente vai estar sempre postando aqui nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Aproveito também para convidá-los a seguirem a gente lá no Instagram, a gente está sempre postando novidades aqui do que a gente tem feito, fotos de ensaios. Se quiserem ficar mais próximos da gente, é só seguir a gente lá, tá? Então vai ter as próximas lives, elas serão, como eu disse aqui no começo, serão temáticas, né? O foco da de hoje foi a música brasileira. A próxima, acredito que vai ser o jazz, né? Não sei se ainda se vai ser essa, mas a do jazz está na nossa programação. Também teremos uma live didática que deve acontecer no canal da EMESP, ainda mais para frente. Também ao todo 4 lives e ainda um concerto que a gente vai fazer ao vivo lá no MASP em novembro, mas isso é mais para frente, né? E Bacana. é basicamente isso, né? Então, galera, para quem acompanha o grupo aí, ó, não acompanha, segue lá nas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, YouTube, né? Eles também vão orientar também sobre esse concerto do MASP aí. E é muito legal esse projeto. Eu acho que realmente o Brasil precisa olhar muito, né? O nosso governo por si só precisa olhar muito para esse lado aí e apoiar a cultura, realmente, que é muito difícil. Imagina só, né? Fazer um projeto assim para 5 fagotistas, né? É uma coisa muito rara assim de se acontecer, que normalmente os projetos grandes, assim, shows assim grandes, né, tem sempre Lei Rouanet que eles conseguem mais fácil e acaba que os projetos menores não têm tanta visibilidade assim, eles acabam não dando tanta atenção. Mas ficou alguma pergunta aí de alguém, do pessoal? Você quer comentar alguma coisa? Ô, Chiquinho, acho que o Alexandre também pode falar sobre isso. Eu vi passando uma pergunta aqui sobre Spotify. Não sei se o Alexandre quer falar alguma coisa. Aí, ó. Sim, o álbum estará disponível no Spotify, mas ainda é um lançamento mais para frente ainda, né? A gente não sabe quando ele vai para o Spotify. Mas, por enquanto, o que tem é a versão digital, que você pode adquirir lá tanto no meu site, que é alexandresilverio.com. Lá tem, se você procurar tanto em inglês como em português, você vai encontrar lá. Em português é para o pessoal do público do Brasil, né, para poder mandar para cá. E a versão internacional do site também manda para outros países. E aqui no YouTube, na descrição, você tem o link de onde comprar também, tá certo? Como eu disse também, para que de repente quem não estava aqui no começo da live, o CD está sendo fabricado, está lá em Manaus e ele deve chegar no final de setembro. Então, para os 100 primeiros que comprarem o CD, vão ganhar o CD autografado. Vão adquirir o CD e de brinde vai vir autografado o CD por todos os membros do grupo aqui, tá certo? Bacana, muito legal. Então, sem perguntas, a gente encerra por aqui, né? Porque tudo que é bom dura pouco. Gostaria de ter mais tempo com vocês,
mas infelizmente a gente já está chegando ao fim. Queria agradecer todo mundo que assistiu, teve aí, né, curtiu esse momento com a gente, que é um momento assim muito especial, muito bacana, né? Por conta, não é um trabalho fácil. A gente sabe o quanto é difícil. Vocês, né, tem que acabar fazendo tudo, tem que fazer arranjo, tem que gravar, tem que mixar, tem que editar vídeo, tem que colocar legenda. Então, é um trabalho mesmo muito complicado e bacana que vocês conseguiram ficar aí até aí com a gente. A gente só tem a agradecer e agradecer a oportunidade de estar no meio dessas feras, né? Que para mim são uma inspiração sempre e vão ser sempre, né? Eu só tenho a agradecer e, poxa, muito obrigado aí pela oportunidade. Como você disse, é um trabalho árduo, né? Mas isso já é uma coisa que meio que acompanha a vida de um fagotista, né? Que você, além de tocar um instrumento complexo de adquirir o fagote, complexo de onde estudar, complexo de fazer palhetas, então... Mas parece que as coisas mais difíceis são as que a gente mais gosta, né? Parece que a gente dá mais valor. E acho que esse esforço todo acaba valendo a pena e resulta em um trabalho... Tanto você se esforçar, você acaba fazendo um trabalho melhor, né? Então é um privilégio enorme poder estar divulgando o som do fagote aqui através desse projeto maravilhoso do PROAC, né? Uma oportunidade fantástica, porque hoje em dia, né, o nosso estilo musical ele fica lutando contra a maré para tentar sobreviver, não é tão fácil, né? Tentar ganhar um pouco de espaço. Às vezes as grandes mídias não divulgam tanto, né? Então o artista tem que acaba fazendo tudo, né? Acaba fazendo tudo, trabalho dobrado para poder mostrar essa arte maravilhosa, né? Essa música maravilhosa que a gente acha que todo mundo merece ouvir, né? É um privilégio que a gente tem de fazer esse trabalho e é uma grande alegria. Bacana, alguém quer colocar? Eu não queria agradecer o Chiquinho pela ajuda hoje. Eu que agradeço. A gente sempre fica meio tenso com essas coisas, né? Com esse negócio de live aí, essa coisa. A gente se expõe assim. Então, muito obrigado, Chiquinho, pela boa vontade, pela seu empenho. Assim. Não, eu que agradeço. Foi um prazer ter você, né, com a gente. É isso aí. Bom, então valeu, Chiquinho. Muito obrigado pelo apoio, viu? Fantástico. O Chiquinho tem um canal também muito interessante aqui no YouTube, eu recomendo a todos, né? Que é o Easy Bassum, né? Se inscreve lá, gente. Estamos chegando a 1000 já, hein? Porra, que legal! 1000. Parabéns! Primeiros 1000, tá 984, eu acho. Falta pouquinho. Easy Bassum, né? Easy Bassum. Tá lá, quem quiser, né, gente, se inscreve lá, dá uma força pra gente. A gente está tentando sempre produzir um material de qualidade e com apoio dessas feras aí. Inclusive, vou aproveitar o momento aqui, ó, fazer aqui um merchanzinho. Olha lá. Dos apoiadores. Tem a canequinha aí do Camaleão. A gente encontra isso para a venda? Ó, pra você ver que bonito. Olha lá. Tem essas canecas? A gente tem que pôr ela no site para disponibilizar, né? Mas tem sim, a gente, dependendo do interesse do pessoal aqui, a gente põe sim para venda, né? Não, e tá muito bonita. A do Camaleão tá muito bonita, ela vem coloridinha, cada uma vem numa cor diferente. O interno também vem pintado, assim, muito bacana, assim, ficou bem legal. Opa, então na próxima live a gente divulga como é que a gente vai disponibilizar essa caneca. Tá bem legal. Olha lá. Tá certo. É isso aí. Mas alguém quer falar alguma coisa? Agradeço a presença de todos na live. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Obrigada, Chiquinho, também, por conduzir tão bem. Eu que agradeço. O Arion sumiu aí, que ele desconectou. Deu um problema no vídeo dele. Consegui colocar ele de volta. Ele voltou.
Bom, Boa noite a todos. boa noite a todos. Muito obrigado por ter pela pela presença, presença, pela pela honra de ter nossos fãs, nossos seguidores, que são que são fiéis fiéis aos aos lives lives do do Camaleão Camaleão Bassuns Bassuns e e acompanham acompanham de perto, né, nosso trabalho, seja nos nos concertos concertos e, e, nesse caso, especificamente no lançamento do do nosso nosso CD. CD. Muito obrigado Muito obrigado pela pela presença. presença. Bacana, bacana. Então a gente termina por aqui, então. A gente se despede aí. Muito obrigado a todos aí. E vamos até a próxima aí. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.